Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, sou cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal eu destino a dicas de saúde, principalmente direcionada à área da cirurgia. Eu não vou pedir que você deixe seu like nem se inscreva, porque eu quero que você faça isso apenas se esse conteúdo realmente tiver agregado alguma coisa para você. E hoje nós vamos falar de recuperação da cirurgia de tireoide, mas não é de todas as cirurgias de tireoide. Nós vamos falar das cirurgias de tireoide mais simples, aquela que consiste apenas na retirada da glândula, seja ela a retirada da glândula total ou a retirada parcial da glândula. Nas cirurgias de tireoide, que consistem apenas a retirada total da glândula ou a retirada parcial, que pode ser tanto por indicação de câncer ou algum nódulo volumoso que esteja causando sintomas compressivos, como dificuldade para engolir ou dificuldade para respirar, apesar disso ser raro ocorrer em nódulos de tireoide, essa cirurgia de tireoide ela é realizada através de uma incisão cervical, aquela que ocorre na parte anterior do pescoço, que eu vou mostrar no vídeo. É uma incisão que varia de 4 a 5 centímetros. E a altura dessa incisão varia muito da preferência do cirurgião e, claro, das expressões de pele que existem no pescoço do paciente. Porque a nossa tendência é colocar essa cicatriz em áreas onde ela dê um aspecto estético melhor depois no processo de cicatrização. Partindo do princípio que o paciente já realizou a cirurgia de tireoide, tanto uma cirurgia total quanto uma cirurgia parcial, a recuperação desse paciente não tem diferença no aspecto de tempo de recuperação ou de dor ou de sintomas associados. É exatamente a mesma coisa. E quando nós vamos falar da recuperação, nós temos que entender que o paciente ele foi submetido a 2 procedimentos no momento da cirurgia. O momento da anestesia, que no caso da cirurgia da tireoide, quase que exclusivamente é realizado através de uma anestesia geral, em que consiste aquela colocação do tubo através da boca para poder oxigenar os pulmões, e o ato cirúrgico em si, que é a abordagem cirúrgica, tanto com a incisão quanto a manipulação dos tecidos que nós vamos fazer para fazer a retirada daquela glândula tireoide. Logo após a cirurgia, é comum ter uma série de sensações decorrentes dos procedimentos que foram realizados naquele paciente. E isso envolve desde uma sensação de garganta inflamada, ou um pigarro e até mesmo uma alteração da voz, uma rouquidão. Isso pode ou não estar associado ao processo da intubação. Outras sensações que podem ocorrer logo após a realização da cirurgia, imediatamente após a cirurgia, é um peso na região cervical, uma sensação de dor, assim como uma sensação de ardor no local da cicatriz, no local de onde foi feita a incisão para a cirurgia. Uma outra queixa comum é dor, tanto na região do tórax, na parte anterior, quanto na região posterior. E isso se deve principalmente pela colocação de um coxim. Esse coxim, que na realidade não é nada mais do que um acolchoado que nós colocamos no dorso do paciente, é para estender o pescoço do paciente. E ele fica exatamente nessa posição no momento da cirurgia. Essa posição, o objetivo dela é estender o pescoço para fazer com que a tireoide, que fica um pouco mais embaixo, fique mais elevada no momento da cirurgia e tenha uma exposição mais fácil para a realização da cirurgia. Passado esse período inicial, logo depois da cirurgia, e no meu caso, quando eu faço cirurgia, geralmente eu tendo a liberar a refeição para aqueles pacientes quando eles estão totalmente recuperados do procedimento anestésico, muitos pacientes me queixam de uma dor ao engolir e às vezes uma sensação de engasgo. Isso tudo é decorrente da manipulação dos músculos que nós fazemos durante a cirurgia e que quando o paciente vai engolir, que ele faz aquele movimento, é lógico que ele vai sentir aquela sensação de dor. Porém, na cirurgia da tireoide em si, não existe manipulação da via da digestão, da via do alimento. Então, mesmo que o paciente tenha a sensação de que quando ele está engolindo, está tendo dor e está tendo entalo, aquela via alimentar ela está totalmente íntegra. Ou seja, é uma dor muscular pela manipulação que nós fizemos no momento da cirurgia. E decorrente desse desconforto e dessa dor, que é variável de paciente para paciente,
Os pacientes preferem uma alimentação mais pastosa e mais líquida, principalmente nos 2 ou 3 primeiros dias, quando eles vão ganhando confiança e se alimentando com um alimento mais sólido. E assim, depois geralmente do 4º dia, a alimentação começa a ser normal. Dependendo da cirurgia, normalmente esse paciente recebe alta no dia seguinte, 24 horas depois do procedimento. Existem algumas cirurgias um pouco mais delicadas que faz com que haja uma necessidade maior de observar esse paciente por um tempo maior, e algumas cirurgias extremamente tranquilas que nós costumamos liberar esse paciente no mesmo dia, 10 a 12 horas após o procedimento cirúrgico. No final da cirurgia, com o paciente ainda anestesiado, nós mesmos realizamos o curativo, que ele vai permanecer com esse curativo por um período de 5 a 7 dias. Ele vai para casa com esse curativo, esse é o curativo da ferida principal, e esse período que vai ficar com esse curativo vai depender da qualidade da ferida e do curativo, e que nós vamos ficar manipulando e observando esse processo. O paciente pode tomar banho naturalmente e fazer suas atividades com esse curativo sem ter limitação por causa dele. Em casa, a sua alimentação vai seguir o mesmo padrão, geralmente conforme a sua aceitação, já que lembrando daquele desconforto que ele sente no momento de engolir, e de acordo com a preferência dele. A partir do momento que ele se sente mais confiante e perde aquela sensação de engasgo, de entalo, ou aquela sensação de dor, ele pode dar início aos alimentos sólidos e normais que ele fazia uso no dia a dia da sua casa. Geralmente nesse processo de recuperação, apesar de muitas pessoas acharem que o ideal é repouso pleno, na realidade isso é ruim. O ideal é que o paciente mantenha seus movimentos, porém sem executar esforços físicos muito exagerados. É isso que nós pedimos. Então nós pedimos que o paciente mantenha suas atividades, seus movimentos diários, tá? Não fique apenas deitado na cama, porém atividades físicas extremas nós pedimos que ele evite por um período de 20 a 30 dias. Atividades moderadas, direção, atividades habituais, desde que ele não tenha um trabalho com esforço extremo, nós costumamos liberar a partir do 15º dia. Lembrando que esses dias que eu estou falando para vocês, a gente está falando de uma média. Existem pacientes que melhoram muito mais rápidos e têm liberação de uma série de atividades bem anterior a esse período de 15 dias, como direção, como academia para atividades aeróbicas, e outros pacientes que demoram um pouco mais nesse processo de recuperação. E é por isso que é importante as avaliações após a cirurgia. Inclusive, durante a cirurgia, aquele material que nós tiramos do paciente, que é a tireoide, ele é direcionado para o laboratório, para que ele seja analisado. Aquela punção que foi realizada e que motivou a cirurgia, ela dá uma probabilidade, uma noção de diagnóstico, mas o que fecha o diagnóstico, que determina o diagnóstico, é a análise no laboratório daquela peça que nós tiramos durante a cirurgia do paciente. Esse resultado, o paciente pega no laboratório, ao qual foi enviado, geralmente no próprio hospital onde é realizada a cirurgia, e na consulta de retorno, geralmente uma consulta mais tardia, entre o 15º e o 30º dia, ele leva esse resultado para o seu cirurgião. O objetivo desse resultado é a gente determinar se o motivo da cirurgia se concretizou ou se não tem necessidade de preocupação maior por causa daquele resultado prévio. A dor da recuperação da cirurgia de tireoide, na maioria das vezes, é uma dor tranquila, suportável e bem controlada com as medicações que nós passamos para o paciente usar durante a sua recuperação na sua casa. São medicações geralmente que possuem um poder tanto anti-inflamatório quanto analgésico para tirar a dor do paciente. Outras medicações que nós utilizamos na alta do paciente, isso depende muito do padrão da cirurgia dele, mas pacientes que fazem a retirada total da tireoide, eles também têm que receber a reposição hormonal, já que não tem mais a glândula para produzir seu hormônio. E dependendo do serviço que você está fazendo, se você tem a possibilidade de dosar um determinado hormônio que é responsável pelo controle do cálcio no momento da cirurgia, esse paciente pode ou não ser liberado no outro dia com a utilização de cálcio e vitamina D.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sanado suas dúvidas. Caso reste alguma dúvida, pergunte nos comentários que eu vou ter prazer em responder e, lógico, a ideia é para fazer um novo vídeo. Se esse conteúdo agregou alguma coisa no seu conhecimento ou na sua vida, eu peço que nos siga, dê o like e também nos siga na nossa rede social. Um abraço a todos.